Estamos dando continuidade neste momento no livro de Provérbios, falando da palavra de Deus. Faço tudo em nome do Senhor Jesus. A Ele seja a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre. Então, hoje vamos começar no capítulo 5 de Provérbios, no versículo 12, 13 e 14. Depois tem mais versículos para frente. Vamos ver até onde nós podemos ir hoje neste vídeo. Diga então, como aborreci o conselho e o meu coração desprezou a repreensão. O desvio da palavra de Deus é seguido rapidamente pela escravidão ao mal. E não ouvi a voz dos que me ensinavam, e aos meus mestres não inclinei o meu ouvido. Como é muito nos ensina a palavra. Prestar atenção naquilo que está falando, naquilo que estamos ouvindo, né? É o que está dizendo aqui. Sem dúvida, o Senhor proverá uma voz piedosa, e não dermos ouvido a ela, estaremos sem desculpas. Lá em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 20, tem mais explicação. No meio da congregação e da sociedade foi onde eu estive em quase todo o mal. Infelizmente, a maioria perde o seu caminho na igreja devido à falsa doutrina que é ensinada detrás do púlpito. Veja, um alerta para cada um de nós, né? Cuidado, as doutrinas, o que falam nas igrejas, né? É isso que está nos alertando. No versículo 21, porque o caminho do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todos os seus caminhos. Versículo 23. Ele morrerá por falta de correção e se perderá pelo excesso da sua loucura. A libertação da religião só pode ser efetuada pelo poder do Espírito Santo, que vem da fé em Cristo e na sua obra terminada na cruz. Lá em Romanos, capítulo 6, e no versículo 3, no versículo 5 e no versículo 14. Novamente, Romanos, no capítulo 8, versículo 1 e 2 e no versículo 11. Muito mais explicações, né? Agora, Provérbios 6, o capítulo, e 14 a 19 os versículos. Vamos dar em frente aqui. Perversidades há em seu coração. Pensa ao mal. Pensa o mal em todo o tempo. Anda semeando discórdia. Por isso a sua calamidade verá de repente. Subitamente será quebrantada e não haverá remédio. A falsa doutrina, algo que faz alguém desviar-se da palavra de Deus. 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª abomina a sua alma. Os olhos ativos, a língua mentirosa,
as mãos que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos iníquos, os pés que se apressa a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras. Isso é trama, estratégia feita de mentiras para levar o cabo ao seu pérfido projeto malicioso. E aquele que semeia discórdia entre irmãos e faz com o propósito de atingir as suas estratégias, a demonstração contra o adultério espiritual. Agora no capítulo 9 de Provérbios e versículos 5 e 6. Vinde, comei do meu pão, bebei do vinho que eu misturei. O pão e o vinho simbolizam o corpo ferido de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue derramado simboliza o corpo do nosso Senhor, daquele sangue que foi derramado por ele. Então, lá em Mateus 26, o capítulo, e 26 a 30 os versículos. Mais explicações, como também lá em 1 Coríntios 10, o capítulo 16 e 17 os versículos. Deixai os imprudentes e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O Espírito Santo nos diz que não devemos dar ouvido à mulher alheia e falsa doutrina e os falsos apóstolos, e sim ir no caminho da Bíblia, que é o verdadeiro entendimento. Caminho seguindo procedimento da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Em Provérbios, capítulo 10, agora versículo 19 e 20. Nas muitas palavras não falta pecado, mas o que refreia os seus lábios é sábio. Aquele que falam muito, especialmente a respeito de outras pessoas, ousamente pecarão com a sua língua. Atualmente, as pessoas pecam por ter muita facilidade de falar as coisas erradas até mesmo. Prata escolhida é a língua do justo, mas o entendimento dos ímpios é como nada. A língua do justo é rápida para ouvir e lenta para falar. Então, o justo tem que ter essa rapidez, para ouvir, mas para falar tem que ter paciência, calma, analisar, falar as coisas corretas e certas. No versículo 25, como passa o vendaval, assim o perverso não permanece, mas o justo tem mandamento eterno. Este provérbio ilustra a casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. Lá em Mateus, no capítulo 7, e 24 e 27 os versículos. Provérbios 11, o capítulo 21, o versículo. Embora ajunte a mão, o mal não ficará sem castigo. Mesmo que seja mão com mão, aqui quer dizer, o mal não fica sem o castigo. Mas a
descendência do justo escapará. Referem-se àqueles que servem a Cristo. Lá em Provérbio 12, o capítulo 6, o versículo. As palavras do ímpio são para armar ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Versículo 10. O justo atende a vida dos seus animais. Quer dizer que ele dá atenção à vida dos seus animais aqui, o justo, né? Mas os efeitos dos ímpios são cruéis, de outro jeito, né? Eles olham e já tem uma crueldade, uma maldade sobre os animais aqui. Ó. O Espírito Santo tem consideração pelos animais e afirma que um homem justo terá misericórdia. É verdade. Eu lido muito com os animalzinhos, tenho essa misericórdia e os cuidados deles, né? Provérbios 12, o capítulo agora 19, o versículo. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua falsa dura só por um momento. No versículo 20. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem aos que conselham o bem. Que as pessoas que conservam o bem aqui, né? O engano é a maior arma de Satanás, versículo 28. No caminho da justiça está a vida, e no caminho que ela percorre não há morte. O caminho da Bíblia somente ela traz vida, que vem de Cristo. O tempo já está esgotando. Vamos deixar mais para frente para outro vídeo. Eu agradeço a Deus mais essa grande oportunidade. Cheguei agora do culto com a Irmandade, cultuando a Deus, louvando a Deus. E agora esse privilégio de falar da palavra de Deus, colocar no ar para as pessoas que vão assistir e ouvir, que sejam ricamente abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.